Nosso entrevistado de hoje é Dr. Tomás Nogueira, secretário de Estado de Planejamento, Desenvolvimento e Ciências e Tecnologias do Amazonas, que vai nos falar um pouco de tanta tarefa que tem que ser, principalmente no momento que estamos passando de crise no Brasil e que automaticamente atingiu o Amazonas. Para isso é necessário um planejamento muito forte, um trabalho muito ajustado com o governo do Estado e com isso nós precisamos sempre ter a tecnologia, a ciência, o desenvolvimento e com certeza o planejamento de tudo. E esse planejamento tem que ser colocado de todas as secretarias aonde esse parecer vem da Secretaria de Planejamento. Tudo bem, doutor Tomás? Satisfação estar uma vez mais aqui com você e com seus telespectadores. Quando nós tivemos agora em 2012, 2013, 2014, nós tivemos um pulo do estado do Amazonas, nós tivemos faturamento, nós tivemos venda, e eu não entendo por que os governadores, eu acho que nós não tivemos talvez o secretário de planejamento que tivesse a coragem de fazer um projeto, entregar para o governador, fazendo dois assuntos, dois. Um, todo mundo pode dizer, puxa, mas isso é para rico. Você já imaginou o estado do Amazonas, ou a cidade de Manaus, fazer um polo de joias? Um polo de joias, todas as joias qualquer tipo de joia que viesse para cá, o imposto seria muito pequeno, como nas ilhas que a gente vê dentro de Bahamas, que um mundo todo gosta de joias, que você pudesse dizer, olha, tipo uma Gasté, uma empresa desse porte ou de outros, você pudesse dar uma vantagem. Eu ganho quanto de joias? Eu ganho durante o mês, eu ganho, não sei, vou chutar aqui, 100 mil reais de impostos. E se eu baixar o meu markup de ICMS e divulgar para o mundo vir visitar o Amazonas e disser o seguinte, vai ser 2, mas os 100 mil que eu ganho vai virar 200 mil de imposto. Nós teríamos aqui uma atração muito grande porque a gente vê que o mundo todo tem isso. Poderia ser um ponto. O segundo que nós estamos olhando é o seguinte, o senhor também que já viajou, verifica que alguns lugares do mundo, vários lugares do mundo, onde tem rios, onde tem mar, o volume de barco, de embarcação é uma coisa de louco. Nós temos o maior rio do mundo e nós temos um volume muito pequeno de embarcações. O senhor já imaginou que toda a parte de embarcação, motores marítimos, pudesse reduzir uma alíquota de todos os impostos possíveis e imagináveis ao mínimo e que a gente tivesse aqui o maior parque em relação a ter marinas, porque vai dar emprego. Para ter a marina nós temos que ter o mecânico, para ter as marinas nós temos que pagar combustível, que nós vamos usar mais combustível, é onde o Estado estaria ganhando, e nós teríamos aí um parque, pelo menos, no mínimo, nós temos que ter 3 vezes maior do que nós temos hoje, o número de barcos. Nosso número de barcos é muito pequeno, de qualquer lugar do mundo que a gente vá, é muito pequeno, é muito silencioso, porque é muito caro, principalmente para o nosso... O senhor já imaginou ter direito, o cara que mora aqui em Altazes, poder vir de jet ski para trabalhar e que o cara da Ponta Negra chega até aqui, a Ceasa, que vem trabalhar num grande parque, ele larga a lancha lá e vai trabalhar no distrito industrial, com os preços menores, com situações menores, e o que a gente vê é o seguinte, se eu baixo, eu trago um polo naval, não é de construção, um polo naval violentíssimo, que as nossas estradas passassem a ser todas realmente no rio. E que, por incrível que pareça, eu tenho que falar ao nosso amigo e que sempre está mostrando o governador José Melo, que digo para ele, todos os últimos 4 ou 5, que é o tempo que eu tenho um pouco talvez de vida, 5 governadores que passaram no nosso estado, eles nunca pensaram na nossa costa do nosso rio. A prefeitura também não olha a costa do nosso rio. E agora nós estamos brigando para que o porto do centro da cidade vire um centro, um entreposto de todo o nosso interior, acabe com container, não é lugar mais para container. Você tem razão nesse aspecto, Ralf. Trata de diversos assuntos. Vamos Talvez lá. o senhor seja a pessoa certa. Não sei. Porque veio da Suframa, porque passou no Estado, porque conhece os números, porque sabe como é que Não, antes de mais Talvez nada, eu seja acho... uma pessoa que faça um estudo. Meu governador está aqui, é que o senhor não quer. Mas está aqui o estudo feito. Não, o que nós podemos ter governador Zé Melo, ele tem uma abertura enorme para olhar o que for necessário fazer, pensar fora da caixa. Você primeiro falou de um aspecto muito relevante, que é um dos outros pontos desse segundo vetor da diversificação, a atividade turística. O que você fala nós precisamos qualificar a experiência do turista na cidade de Manaus, no estado do Amazonas.
Ou seja, quando você fala, as ilhas do Caribe já são um atrativo em si, o mar, a praia, mas aí você qualifica a tua experiência tendo acesso a um produto exclusivo e a um baixo preço. Existem diversas outras iniciativas. O importante é ter esse diálogo e colher essas sugestões. Pode ter certeza que nós vamos trabalhar nessa. Lá na frente nós já ouvimos uma sugestão. Como é que uma cidade como Manaus, no coração da Amazônia, não tem um aquário digno desse nome? Como é que você interage? Ou seja, a nossa cultura um pouco, infelizmente, foi essa que você falou, construído de costas para o rio. Então nós precisamos integrar isso que é um bem valiosíssimo na experiência do turista. E aí vai ter, inclusive, tanto para o consumo interno como para o turista, o acesso a uma embarcação, a essa interação com o rio, a essa experiência, porque ela é muito pouco utilizada por todos, seja pelo aspecto utilitário do transporte, seja como pelo lazer, né? E ao contrário, eu acho que isso não tem de ser pensado do ponto de vista ideológico, porque da forma que está a tributação, efetivamente só aquelas mais abonados é que têm acesso a isso, e nós podemos pulverizar. E quando o senhor mostrar que dentro disso daí, se, de novo, só falando números, se eu recebo R$100 mil por mês desse imposto, desse tipo de navegação, que é o motor, é a lancha, é o barco que eu posso trazer e importar, se eu vou aumentar o número, eu vou ampliar e vou ganhar 200, mas porque eu baixei a alíquota... Esse é o nosso desafio, né? Para a tributação, a famosa curva de Laffer, né? Ou seja, qual é o ponto ótimo da tributação. Exatamente. Em que vai aumentar o consumo e diminuir aqui. O conceito a gente sabe, o grande ponto é identificar qual é o ponto ótimo, né, dessa tributação. Mas isso é algo que nós não podemos fugir ao debate, nós temos de nos fazer, tornar agenda. Você tem razão num aspecto. Ainda essa semana eu estava discutindo de novo com Brasília sobre a questão da renúncia na Zona Franca de Manaus. E eu citava muito rapidamente um caso, que era o do ar-condicionado. Em junho de 2013, nós fabricamos 30 mil unidades de ar-condicionado e o importado já respondia por mais de 55%. Nós fizemos ajustes legislativos e aumentamos o IPI, por exemplo, para 35%, e foi quando se resolveu a guerra dos portos. Veja, 30 mil unidades fabricadas em junho. Em novembro daquele ano, depois dessas medidas, nós fabricamos, no mês estão os dados lá na base da Suframa, salvo engano, 314 mil, certo? Então, isso efetivamente tem um favor. Agora, é interessante que nos cobram, porque aí calculam 30% de IPI sobre o faturamento desses 314 e dizem que isso é renúncia. Óbvio que não é. De jeito nenhum. Não é renúncia, porque se não tivesse, não teria essa produção. Certo? Então, essa pessoa o senhor vai poder chegar lá e dizer o seguinte: vou comprar 100% de imposto, ele vai dizer que tinha que ser 110. Esse tipo de gente não vai querer. Eu passei a minha vida toda cobrando imposto, você sabe disso, entendo que o imposto é o preço que a gente paga para viver em sociedade, porque existe um ente que cuida das coisas comuns, tá certo? Mas nós temos de inverter isso. O que é comum é de todos, porque hoje que se pensa o que é comum não é de ninguém. Né? Então a gente tem de inverter esse conceito, mas tem, e é o esforço que o governador Melo está fazendo, diminuir o tamanho do Estado. O Estado não pode ser um peso para a sociedade, tá certo? Ele tem de ser indutor de políticas, ele tem de ser gerador de atividade econômica. Todas essas ideias estão sendo registradas. Nós vamos estar fazendo, provavelmente, no final de janeiro, um grande encontro antes do batimento com o governador sobre as grandes linhas de trabalho que o governo está se propondo. Então, nós trabalhamos sempre com diálogo, isso foi uma orientação que vem de acordo com o que nós sempre fizemos na vida, e vamos fazer isso. Com o setor comercial, industrial, de serviços, o turismo tem de ter um papel relevante na nossa economia. Não desfazendo das secretárias de turismo, nem do ministro de turismo, mas o que eu vejo é que eu acabei de vir de uma área inóspita, uma área que, poxa, só tem gelo, que foi dentro dos Estados Unidos, na parte do Alasca. Pô, Alasca só tem gelo. Olha, nós chegamos lá e tomamos um susto do que é o Alasca. Em cada porto, o volume de serviços e o volume de atrações para o turismo. É impressionante, nós temos aqui muito mais para oferecer. O turismo vive da diferença.
tá certo? Muito provavelmente quem mora e nasceu no Alasca levaria, digamos, um choque com o que nós aqui temos. Não é verdade isso? Sem dúvida nenhuma. Então, Que mas, choque, assim. exato. Não, mas você tem. O objetivo é, você precisa qualificar a experiência do turista. A paisagem já foi diferente, algo diferente, mas você está se referindo a uma série de serviços que é o que eu chamo, qualifica a experiência do turista. Trazendo o quê? Privatizando algumas áreas, privatizou como já aconteceu o Porto, vendo outros portos que possam entrar em licitações, que possam ter linhas de ônibus, do mesmo jeito que tem a linha de ônibus, vai chamar, vai fazer, dizer, ó, preciso disso, tudo aqui. Se tiver, vamos privatizar, vamos fazer pontos. Vocês já imaginam, como eu falei, da Ponta Negra, ou mais acima do que a Ponta Negra, todas as paradas como fosse uma linha de ônibus, como era a travessia. Engraçado, a travessia funcionava, e não funciona de um lado? Funciona. Mas isso é a vontade, e aquele caso aqui onde entra planejamento. Por isso que eu acho que hoje, se nós não tivéssemos na crise que nós tivemos, eu ia dizer, olha, essa secretaria é meia boca, é mais ou menos, mas hoje ela é o ponto principal de tudo. Porque hoje é mais importante o planejamento do que a Secretaria de Fazenda. Ela arrecada. Mas se não tiver o planejamento levando e mostrando, não acontece a Secretaria de Fazenda. Pessoal, é que exatamente, se você olhar no mundo as experiências exitosas, elas partiram da sua realidade específica, né? A Holanda não existiria se não tivesse desenvolvido a tecnologia para conter o avanço do mar. Ela não existiria se não tivesse trabalhado os seus canais. Tá certo? Então, aqui a gente discute mobilidade urbana e o rio é a nossa estrada natural. Se o é entre as nossas cidades, por que não pode ser no nosso litoral da cidade de Manaus? Então, isso também não pode ser deixado de ser questionado. O fato concreto é que tem uma tarefa enorme, como você fala, para o planejamento. Mas nós temos de sair do planejamento para a ação. Só que nós temos que ter foco, nós precisamos saber o que nós vamos fazer. Então, nós estamos dividindo isso em ações. O Plano de Ação 2016, deixa eu só lhe dizer que o planejamento, nós estamos falando em 3 níveis. Um planejamento de longo prazo, de 30 anos, oferecer para a sociedade em discussão 30 anos, o PPA, que vai até 2019, e dentro dele, como primeiro passo, o Plano de Ação de 2016, para que a gente possa, junto, fazer o consenso da sociedade do que é que nós temos de fazer para diversificar a nossa economia, crescer. Eu creio que o Estado do Amazonas é um dos poucos que tem condições de crescer dentro de um quadro de depressão geral no país, por conta das oportunidades que tem, das potencialidades que tem. Tomás Nogueira, secretário de Estado, Planejamento, Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia do Amazonas. É muito grande. Registrado. Eu gosto de desafios, mas eles têm de ser vencidos juntos. Juntos, e por isso que é aquele caso. Estamos aqui prontos para lhe colocar posicionamentos do que é nosso dia a dia, porque você sabe, nós estamos no dia a dia, nós estamos encostados no balcão vendendo todos os dias. E pensamos como vender todos os dias. E precisamos da sua ajuda no planejamento, que é o essencial para o governo dizer que passou por ela. Limite das nossas possibilidades, das nossas limitações, mas contando com uma equipe extremamente valorosa, é nesse caminho que nós estamos procurando. Agradeço a todos que nos assistiram, pedir até desculpa de todos o interior, Tefé, Quari, os nossos presidentes de toda aí, de Parintins, que recentemente empossados, de Iranduba também, que estivemos lá empossando, e outros também. Parabéns a todo o trabalho que vocês fazem, nos mandando informações, como é que está o seu município, como é que nós podemos ajudar. Obrigado também a desde Caxias do Sul, que nos assiste e nos manda muitos e-mails, parabenizando pelo trabalho que nós fazemos aqui. Gostaríamos de agradecer a todos que nos assistem e dando o feedback para que a gente possa cada vez mais melhorar o nosso programa, o Logista na TV. Muito obrigado a todos.